Joaninha conseguiu chegar. Joana, você me ouve? Joanita, Joanita. Você me ouve ou você me vê? Aqui tá apontando para mim que você tá na sala, mas você tá com o microfone desligado e com a câmera também. Então eu não sei se você me ouve.
Bom, essa é a primeira aula da Connect 2 e algumas pessoas já tinham me falado que não iam conseguir estar presentes online. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Oi, Gislaine. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, Jo, eu não sei se você realmente me vê, se você me ouve. Se você quiser me falar isso pelo WhatsApp, se você estiver me ouvindo, me dá um toque aqui no WhatsApp, que ele está aqui na minha mão também. E aí eu vejo se você precisa de alguma ajuda e tudo mais. O que eu vou fazer é o seguinte, conversando nas mentorias individuais, as pessoas me falaram que hoje, especificamente, não iam conseguir participar no ao vivo. A Andréia está em Portugal, o meu pai, o Miguel ia estar fechando a loja, então as pessoas iam estar envolvidas com algumas outras coisas. Eu vou começar o conteúdo, se aparecer mais alguém a gente dá uma contextualizada na coisa e depois isso fica gravado e a partir de amanhã vocês assistem e começam a fazer os desafios. Eu só queria ter certeza se a Jo está ouvindo a gente ou se ela só entrou e perdeu conexão. Chat. Jo, pode falar aqui do chat. A Jo me falou hoje mais cedo, Gi, na sessão de clareza, que ela ia estar terminando de dar aula e depois ia para casa. Talvez ela esteja no caminho, entendeu? Então, talvez falar no chat não seja lá muito fácil, ou talvez ela não esteja nem ouvindo a gente. Mas não tem problema, a gente inicia mesmo assim, que já são 9h37. Bom, então deixa eu explicar como é que funciona a Connect. Essa primeira aula é uma aula de nivelamento. A gente tem pessoas de diversos níveis em marketing digital aqui. A gente tem pessoas que sabem do que se trata, mas não tem noção de como é que faz. A gente tem pessoas que já estão consumindo conteúdo sobre isso, a gente já tem pessoas que já estão fazendo algumas coisinhas inicialmente. Então, a aula de hoje que a gente vai fazer é nivelar todo mundo, nivelar as expectativas para a gente poder seguir juntos nessa jornada. Então, aqui eu tenho uma aula que eu vou compartilhar a tela com vocês e eu vou deixar vocês aqui do meu ladinho e qualquer coisa, se alguém for entrando, Gi, me ajuda nisso, para a pessoa poder desbloquear o microfone e ir falando com a gente, beleza? Então vamos nós. Share screen. Aqui está a aula. Beleza? Então vamos lá. Bom, primeira coisa básica, para a gente começar a falar sobre marketing digital, a gente tem que começar a falar sobre marketing. É o passo fundamental, porque o marketing digital só existe porque existe a tecnologia, porque existe a internet, mas na verdade, as relações de marketing, de relacionamento com o cliente, vendas, isso acontece desde o início dos tempos da humanidade, e não agora só porque tem a internet e o marketing digital. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é o funil AIDA de vendas. Como é que funciona o funil AIDA de vendas? Toda relação de compra passa por esse funil. Isso não é só... As pessoas estão usando muito o funil AIDA no marketing digital, mas o funil AIDA, na verdade, foi criado há muito tempo atrás, antes mesmo da internet. E agora a gente está usando muito para contextualizar. Mas isso acontece em qualquer relação de compra. Se você for, por exemplo, num shopping, e aí você vai estar andando no shopping, tal, aquela coisa toda, e aí, de repente, você passa numa vitrine. Você passa numa vitrine e vê aquele vestido que é o teu estilo, é exatamente do jeito que você gosta, é a cor que você queria, você se vê dentro do vestido e tal. A primeira coisa que acontece com você nesse momento é a atenção. Aquela vitrine, de alguma maneira, te chamou a atenção. No meio de todas as vitrines do shopping, no meio de todas as outras peças daquela vitrine, por algum momento, por algum motivo, aquela peça te chamou a atenção.
Então, você entra num funil de relacionamento com aquela loja. E a boca do funil, o início do funil é a atenção. O momento seguinte é o interesse. É quando você chega mais perto da vitrine e aí você vai procurar o preço. E aí você vai querer saber de que material é o vestido. Aí você até entra na loja, pergunta para a vendedora se tem do seu tamanho. Aí a vendedora começa a te atender, aí ela pergunta qual que é seu tamanho, qual a sua cor de preferência e tal. Nesse momento você está na parte do interesse. Aí a vendedora pega o vestido e fala assim, vai lá, experimenta sua boba. E aí você pega o vestido, vai lá no provador e coloca ele no corpo. Quando você coloca ele no corpo e você olha no espelho, nesse momento você desceu mais um degrau do seu funil. Porque se o vestido entrou como uma luva, se ele era exatamente o que você estava precisando, se ele se encaixa no que você quer, você entra na parte do D do funil AIDA, que é desejo. Você passa a querer muito aquilo. E aí, a próxima etapa é você sair do provador com o vestido e a vendedora finalizar a venda com você e falar, não, leva sim, a gente divide em 3 vezes no cartão e esse é o mês de aniversário, você tem 10% de desconto, blá, blá, blá e tal. Então, quando você compra uma roupa ou quando você compra qualquer outra coisa, normalmente o que acontece é que você passa no seu funil AIDA. Sempre vai ser assim. E no marketing digital também é assim. No marketing digital, a gente também precisa lembrar que o nosso cliente vai primeiro chamar a atenção em relação ao que a gente está falando, para depois ter interesse, para depois gerar um desejo, para depois então ele comprar. Sempre vai ser dessa forma. E aí o que eu quero te falar sobre isso é que o que as pessoas estão fazendo de errado na internet é querer eliminar o funil e já ir direto para a venda. Tipo, não, compra aqui, ó, compra aqui, olha que legal que eu tenho aqui, compra essa pulseira, compra essa roupa, compra. E as pessoas começam a tentar vender na internet enlouquecidamente, sem fazer com que o cliente passe no funil AIDA. Uma coisa importante para entender também em relação a esse funil é que, como o próprio nome já diz, ele é um funil. E o que é um funil? Ele começa largo e termina estreito. Significa que muita gente vai ter atenção no seu produto, mas por algum motivo essas pessoas vão pular fora do seu funil antes de irem para o interesse. Muitas outras pessoas vão até chegar no interesse, mas por algum motivo elas vão pular fora e não vão chegar no desejo. Muitas pessoas vão até desejar o seu produto, mas por algum motivo elas não vão comprar. Então, o que é interessante nessa informação? É que quanto maior a sua boca do funil, quanto mais você chamar a atenção na internet, quanto mais você despertar interesse, quanto mais você despertar desejo, mais chances você tem de vender, porque você não vai vender para todo mundo, porque senão seria um cilindro. A pessoa entrou e ela não consegue mais sair, então ela entrou, necessariamente ela precisa comprar, e não é isso que acontece nas relações de compra. No exemplo do vestido, por exemplo, o que pode acontecer é eu olhar a vitrine e falar, nossa, mas que vestido maneiro. E aí eu chego perto e olho o preço e falo, não tá para mim. E aí eu continuo andando. Então eu chamou a atenção, mas não chegou a despertar o interesse. Eu até entro na loja e vejo, tá, esse preço é legal. E quando eu pego a peça na mão, não era o que eu estava pensando. Então eu saio da loja. Nesse momento eu passei por atenção e interesse, mas em algum momento aconteceu uma disruptura e eu saí. E aí pode acontecer, inclusive, de eu dar atenção, dar o interesse, dar o desejo, eu experimentar e tal, mas na hora que eu vou comprar, meu telefone toca uma pessoa importante, eu preciso sair correndo. E aí eu não concretizo a compra. Então, muitas coisas, muitas variáveis podem acontecer do momento que o cliente entra no funil até o momento que ele compra de você. Então, o que você precisa fazer? Ampliar esse funil ao máximo. Chamar a atenção do maior número de pessoas possível para você poder ter o interesse, para você gerar o desejo, para você poder vender. Aí é o seguinte... Queria voltar um pouquinho no tempo, para a gente poder pensar realmente nas mudanças que estão acontecendo. Eu ouvi uma frase do Murilo Gun que eu achei sensacional. A gente está vivendo, a gente ouviu muitas vezes em muitas palestras e muitos autores falando que a gente está vivendo uma era de mudança.
né? Uma era de mudança comportamental, uma era de mudança de tecnologia e tal. E o Murilo Gun, ele vem desmistificando isso, falando que a gente não está vivendo uma era de mudança, a gente está vivendo uma mudança de era. Tudo está diferente, tudo vai ficar diferente cada vez mais. Então, por exemplo, eu coloquei aí na tela aquele filmezinho da Kodak de quando a gente tirava foto quando a gente era criança. E assim, eu lembro muito bem como é que funcionava isso, porque era muito escasso, era escassez demais, porque a gente comprava um filme e era caro, era um bagulho caro, e aí a minha mãe comprava aquele negócio, botava na máquina, fechava e falava assim, ó, use com sabedoria, porque só tem 24 fotos. E aí você tinha que ficar assim, escolhendo a pose perfeita e tal. Aí juntava todo mundo. Gente, parece que eu tô vendo Natal lá em casa. Junta todo mundo, junta, isso. Agora vamos lá. E botava um negócio assim no olho. Agora vamos lá, todo mundo X. Aí todo mundo X. Aí tract. Aí você batia a foto, depois você tinha que rebobinar o negócio todo. Aí você tinha que botar para revelar e tudo mais. Por que eu tô te contando isso? Porque essa empresa aí que está na tela, a Kodak, ela foi um grande império da indústria fotográfica durante muito tempo no mundo. Essa empresa ditava a forma como a gente se relacionava com as nossas lembranças. Eu acho que eu tenho uma outra imagem aqui, que eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas a minha avó tinha uma caixa de sapato com esses negocinhos aí. E dentro desses conezinhos, tem umas fotinhos, assim, é meio bizarro. Você olha no buraquinho e aí lá dentro você vê fotos, geralmente de pessoas que já morreram. E aí você vai e olha aquilo, e aí tem que botar contra a luz e tal. Era a forma como a gente se relacionava com as nossas lembranças. Por exemplo, eu tenho 2 filhos em idades completamente diferentes. Eu tenho o Juninho, que vai fazer 18, que já é um homem feito, e eu tenho a Alice, de 3. O Juninho, eu tenho vários álbuns de fotografia, porque eu tirava foto, ele pegou logo quando ele era pequenininho, ele pegou essa fase do filme, depois ele passou para a câmera digital, depois é que veio o celular. Mas a gente revelava muita foto, fazia muito álbum dele. A Alice, eu fui pensar ontem, eu não tenho um álbum da Alice montado. Eu preciso resolver isso, eu preciso pelo menos ter um álbum da minha filha. Por quê? Mas se você comparar a quantidade de fotos que eu tenho da Alice para a quantidade de fotos que eu tenho do Juninho, eu tenho muito mais fotos da Alice do que do Júnior. Mas aonde estão essas fotos? Estão na nuvem, estão no Facebook, estão no Instagram, estão espalhadas virtualmente. Hoje a gente tira muito mais foto do que a gente tirava antigamente, porque hoje a gente tem um smartphone. Hoje, a gente pega o nosso celular e o meu celular, por exemplo, ele tem 32 GB de memória. Eu não sei se vocês lembram, mas o meu primeiro computador, eu acho que ele não tinha nem 1 GB. Era um negócio assim absurdo, era absurdo. Ele não tinha nem 1 GB, gente. Eu gravava as coisas em disquete. E aí eu tinha caixas e caixas e caixas de disquete. Olha como é que o mundo está mudando. Olha a abundância de mudanças que a gente está vivendo e olha todas as possibilidades que surgem. A gente só está conversando aqui agora porque existe uma tecnologia por trás. A gente só se conheceu porque existiu o marketing digital, que fez com que cada um de vocês chegasse até a mim e a gente pudesse começar esse trabalho juntos. Então, tudo isso está acontecendo nesse exato momento e a gente precisa surfar nessa onda e conseguir tirar dela o máximo de abundância possível. Outra coisa que tinha na minha vida, celular, ó, telefone fixo com cadeado. E era aquele telefone com aquele disco desse tamanho, que aí você ia discar assim, 7. Aí você ia lá no 7, ia até o pininho, aí soltava o disco voltava assim, ó. Aí você ia discar o 8. Aí o 8. Para você fazer uma ligação, você demorava 10 minutos. E aí a gente ficava muito tempo no telefone. Na minha época de adolescência, a gente só tinha o telefone fixo para namorar, não tinha celular. Eu não vivia, quer dizer, até tinha, o celular apareceu, eu estava com 18 anos. As pessoas muito ricas tinham celular quando eu tinha 18 anos.
E aí era aquele celular que era um negócio preto grande, que aí abria um negócio assim e tinha uma luz laranja nele que você colocava o número. Mas só as pessoas muito ricas tinham isso. Eu não podia ter um celular. E era linha, era comprado, era muito caro ter um negócio daquele. Então, na minha adolescência, tipo, eu com 13, 14, 15 anos, era telefone fixo na minha casa. E aí eu ficava lá com o crush namorando no telefone. E aí deitava no sofá e aí ficava aquela coisa, não, desliga você. Ai, não, desliga você primeiro. Ai, não, desliga você, vai. Não, então vamos os dois juntos. Aí vinha minha mãe, tirava o gancho, falava, deixa que eu desligo essa porra. Aí colocava o gancho no telefone. E foi assim que eu comecei o meu relacionamento com tecnologia. Só que hoje, cara, como é que as pessoas se relacionam? Por WhatsApp. E, cara, imagina, como é que se fazia negócios antigamente em que a gente só tinha o telefone fixo? A gente precisava ligar para as pessoas, a gente precisava encontrar as pessoas naquele lugar, naquele telefone fixo para poder falar com ela. Hoje a gente encontra a pessoa até se ela estiver no banheiro. Porque ela está lá no banheiro, mas ela está conectada, ela está olhando o WhatsApp dela. Então, por que não ganhar dinheiro com lista de transmissão no WhatsApp? Por que não ganhar dinheiro fazendo relacionamento com o cliente no celular dele? Hoje as possibilidades são muito maiores. Então, o que eu quero te falar sobre tudo isso? Mudou o mundo e várias oportunidades estão surgindo cada vez mais e a gente precisa aprender a trabalhar com cada uma delas. Só que para a gente aprender a trabalhar com cada uma delas, e aqui eu vou te citar as mais básicas das básicas das básicas. WhatsApp, Facebook, Instagram, site, Google, YouTube. E aí vem as que são um pouquinho mais complexas. Webinários, automatização do Messenger, envio de e-mail, página de captura, e a gente começa a entrar em coisas um pouco mais aprofundadas, mas que a gente vai chegar lá também. Mas só de cara para a gente se relacionar com aquelas pessoas que a gente quer vender para elas, que a gente quer gerar valor para elas, a gente já tem de cara as redes sociais. Agora, para que eu possa vender alguma coisa para alguém, a primeira coisa que eu preciso fazer é posicionamento. Eu preciso me posicionar em relação ao meu nicho de mercado. Vocês receberam um PDF por e-mail, eu vi a Gi conversando com vocês, quem tinha recebido, quem não tinha recebido e tudo mais, e esse PDF é de extrema importância, porque nesse PDF é onde a gente vai definir o público-alvo que a gente vai se relacionar em cada projeto de vocês. E cada projeto de vocês tem um público-alvo diferente. Então, o que é posicionamento? Primeira coisa, não é a forma como você se percebe, mas é a forma como os outros enxergam você. E posicionamento existe desde sempre. Um exemplo muito clássico disso, quando a gente fala de cirurgia plástica, a primeira pessoa que vem na nossa cabeça é Ivo Pitangui, né? É o cara que é o top of mind da cirurgia plástica. Então, esse cara, esse profissional, ele construiu na vida dele um posicionamento muito forte. Agora, tem o Ivo Pitangui, que era muito foda no que ele fazia, era uma referência no que ele fazia, mas a gente tem zilhões de outros cirurgiões plásticos no mundo. Agora, quem é que pode cobrar mais caro? Quem é que tem fila de cliente até 2055? O cara que tem posicionamento. Sempre vai ser assim. Tem uma história de um violonista famoso em que ele pegou os Stradivarius dele, o violino, e cada concerto desse cara era uma coisa caríssima. As pessoas pagavam tipo 300, 400 dólares por pessoa para poder assistir um concerto desse cara naqueles teatros bonitos e tudo mais da Europa. E esse cara foi fazer um experimento. Ele pegou os Stradivarius dele e ele foi para uma estação de metrô e parou lá e começou a tocar com a caixa do violino aberta. E ali, durante 2 horas, ele conseguiu reunir mais ou menos 30 dólares. Então, por que um cara, quando ele está dentro de um teatro muito requintado, ele consegue faturar milhões
E no mesmo tempo, se ele estiver parado numa estação de metrô, ele só consegue $30 por causa de posicionamento. Porque a gente precisa ganhar dinheiro através do posicionamento certo. E posicionamento existe desde sempre. Agora, como é que a gente testa o nosso posicionamento? A gente precisa entender como é que as pessoas nos enxergam. A gente precisa entender como é que é a imagem que a gente está passando para o outro no mundo. Então, por exemplo, como é que eu testo o meu posicionamento? Porque eu recebo feedback das pessoas. Eu recebo feedback em relação ao meu conteúdo de marketing digital, ao meu conteúdo de treinamento comportamental, ao meu conteúdo de coaching. Então, eu estou recebendo esses feedbacks e eu estou entendendo o que está chegando nas pessoas. Quando o feedback não é positivo, eu preciso parar e olhar e entender o que eu fiz de errado, o que eu não comuniquei tão bem, para ir ajustando o caminho para que esse posicionamento seja cada vez mais forte. Agora, uma coisa é certa, o posicionamento começa dentro de nós. Eu quero te dar um exemplo, por exemplo, da Honda. Eu trabalhei na Honda durante muito tempo. Eu era gerente de qualidade, gerente de marketing, cuidava da área de treinamentos da Honda. E a Honda tem um seguinte posicionamento, que não foi nenhuma coisa que ela falou publicamente para ninguém, não existe isso em nenhuma campanha, mas por conta da qualidade do produto Honda, o cliente Honda enxerga o carro da Honda como algo que não quebra. E o cliente compra carro da Honda porque na cabeça dele, carro Honda não quebra. Isso é um tipo de posicionamento. A marca se posiciona tão fortemente em relação à qualidade que dá a entender para o público consumidor dela que aquele carro jamais vai dar problema. Só que isso não é verdade, porque é um carro, é uma máquina, e toda máquina uma hora quebra. E isso para administrar era um trabalhão, porque imagina, o cara compra um carro de 100 mil reais porque o carro não quebra. E aí, por algum motivo, ele dá um azar, aquele carro dele ele quebra. O sistema da Honda tem um processo de garantia muito bom, mas quando o cliente chegava para consertar o carro, ele chegava transtornado, porque ele tinha tido uma quebra de confiança na cabeça dele, apesar da marca nunca ter dito que carro não quebra. Então, olha como é que posicionamento é uma coisa forte, olha como é que posicionamento realmente faz a diferença. Aí, eu queria te contar, deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui no grupo. Gi, está acompanhando o grupo? Tá. Não, eu tenho só a Cíntia falando comigo. Aí eu queria te contar de um... Oi, Jô, seja bem-vinda! Obrigada, querida. Você estava ouvindo a gente no início porque você estava na sala, mas a gente não conseguia ouvir você. Eu consegui escutar um pouquinho, é porque eu nem sabia que eu estava conectada. Eu me conectei, aí voltei, falei assim, eu vou voltar dirigindo e ouvindo, né? Uhum. E aí minha irmã me ligou, enfim, eu não consegui. Depois consegui, eu falei, eu estou conectada aqui, mas deixa eu chegar em casa. Eu cheguei em casa, me sente querendo mamar, eu estou mamando, mas aqui escutando. Ai, meu Deus. Então vamos lá, eu estava falando, Jô, só para te contextualizar, a gente está falando sobre posicionamento, que tudo começa no posicionamento. Depois você vai reassistir o iniciozinho da aula e você vai entender como é que a gente chegou nisso. E aí eu estava contando o seguinte, ia começar essa história agora. Tem um cabeleireiro que eu gosto muito, o nome dele é Túlio, e o Túlio foi o cara que me levou pro louro, assim, foi o cara que eu tive coragem de pintar o cabelo de louro. E era uma coisa que eu queria muito fazer, mas que eu tinha um cagaço danado de fazer, porque se desse errado, ia arrebentar meu cabelo, e meu cabelo é frágil, e como é que ia ser, e eu ia ter que cortar o cabelo, e passavam mil coisas na minha cabeça, então eu nunca fazia. E o Túlio, por ser um profissional muito competente, ele conseguiu me convencer que tinham maneiras de fazer o louro e tal, e sem danificar o cabelo e tal, aquela coisa toda. E o Túlio, aí eu fui lá, fiz o louro, fiquei feliz da vida. Já tem um ano que eu tô loura. E aí eu fiz com ele e tal, fiquei feliz da vida. E o Túlio é um cara assim, extremamente sorridente, simpático, de bem com a vida e tal. E passou 3 meses, eu voltei no Túlio para poder fazer retoque de raiz, aquela coisa toda. E quando eu voltei lá, o Túlio não estava tão feliz assim.
E aí eu perguntei para ele, mas Túlio, o que que aconteceu contigo que você tá de cara amarrado e tal? E ele me contou. O salão que ele trabalha passou por uma reforma. E antes da reforma, a cadeira dele ficava localizada num local muito central do salão. Então, o que que acontecia? Como ele é um cara muito competente, e aí ele fazia uma tinta no cabelo de uma mulher, de uma cliente. Quando aquele cabelo ficava pronto, todas as outras clientes que estavam em volta fazendo outros serviços qualquer piravam, porque elas queriam o cabelo daquela cliente. Então ele conseguia agendar muitos serviços por causa daquela vitrine que ele tinha ali no próprio salão. E depois da reforma, por algum motivo, a dona do salão remanejou ele do lugar central onde ele ficava, ele acabou indo para uma cadeira atrás de uma pilastra. Então ele perdeu a vitrine dele de dentro do salão e aí diminuiu a quantidade de agendamentos dele. No dia que eu fui, ele estava muito possesso da vida por causa disso. E aí eu falei para ele, conversando com ele, eu falei, Túlio, olha, eu acho que você está marcando bobeira, porque você está pensando pequeno. Cara, você está competindo cliente aqui dentro do salão, com tanto cliente lá fora, cara. Ah, mas como é que eu vou conseguir os clientes lá de fora? Mas você vai conseguir os clientes lá de fora pela rede social. E aí, conversando com ele, eu falei para ele que para salão de beleza, cabeleireiro e tal, uma mídia social muito boa era o Instagram. E aí dei algumas dicas para ele e tal. Aí, nessa época, eu saí de lá e aí fiz o cabelo e tal, saí de lá e aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. Túlio e a sua cadeira triste. Porque o Túlio estava arrasado com a cadeira triste dele e tal, beleza, passou. Aí passou um tempo, eu voltei lá e aí o Túlio estava feliz da vida. Aí depois eu falei que agora é o Túlio e a sua cadeira feliz. Por quê? Porque o Túlio virou um profissional de agenda lotada, o Túlio virou um profissional mega requisitado, mesmo com a cadeira dele atrás da pilastra. E como é que ele conseguiu fazer isso? Seguindo as minhas dicas de Instagram. Então aqui, por exemplo, ó, isso aqui tem mais ou menos 2 meses que eu tirei esse print do Instagram do Túlio. Ele estava simplesmente com 12.400 seguidores. Uau! Vamos ver hoje quanto é que tá o Túlio. Peraí. Ó, vou achar o Túlio agora. Túlio Rodrigues. 13 mil seguidores. Então, assim, obviamente que esse cara não tem mais problema de agenda. Aí, se você olhar aqui, eu não sei se vai dar para ver, ele posta as fotos de todos os resultados de cabelo dele. E ele se especializou em louro. Então, 90% do trabalho que ele faz é louro. Então, existe um posicionamento nichado. Além dele ser um bom profissional de cabelo, ele é um bom profissional para louros. Olha como é que a gente vai nichando. É o que a gente conversou hoje mais cedo, Ju. Da necessidade de, eu sou professora de yoga, mas eu sou professora de yoga que trabalha com gestantes. E aí, aí depois veio ter um insight lá, eu quero fazer um curso para gestante logo depois que ela teve neném, que ela está naquela fase difícil, porque eu vou ajudar ela nisso. E aí você vai nichando e você vai segmentando cada vez mais. Isso é posicionamento de mercado. Agora, isso você conquista. Primeiro você se entende dessa forma, para depois o outro conseguir te entender. Aí é o seguinte, posicionamento funciona começando de dentro para fora. A gente não consegue criar um posicionamento onde as pessoas nos enxerguem numa determinada imagem se nós não temos aquela imagem da gente. É mais ou menos assim, eu fico reparando o comportamento das pessoas em vários lugares, assim. E aí, quando eu estou no supermercado, eu também fico reparando as pessoas. Aí, uma vez eu estava vendo uma bancadinha de cebola e tal, e a senhorinha pegando cebola para colocar na sacolinha dela. E aí, as cebolas estavam muito bonitas, só que a senhorinha esticava o braço e ia lá longe para pegar a cebola mais de longe para botar no saco. Sendo que tinha um monte de cebola legal perto dela.
Só que as pessoas geralmente fazem isso. Elas querem dar passos maiores que a perna, elas acham que o que está longe é melhor do que o que está perto e tudo mais. E posicionamento não funciona assim. Posicionamento começa pequenininho, começa dentro da gente, para depois ir expandindo. A pessoa que não consegue se resolver consigo mesma em relação ao seu próprio posicionamento, ela não consegue expandir isso em lugar nenhum, muito menos em rede social, porque ela não se sente segura para fazer isso. Então, como é que funciona? O posicionamento começa no eu. Como eu me enxergo? Qual é o tipo de mudança que eu posso fazer no mundo? Quem sou eu? No PDF que eu mandei para vocês, tem lá uma pergunta. Se você for dar uma palestra, como é que você quer ser apresentado? É importante a gente pensar nisso. Pô, eu vou dar uma palestra e o cerimonialista ou o apresentador do evento, ele vai me apresentar. Como é que eu quero que ele me apresente? Então, esse é o primeiro passo para eu saber. Já pensou sobre isso, Gito? Amanhã você é convidada para uma palestra. Como é que você quer que o cara fale de você? Ah, Gisele Barcelos, ela é o quê? Então, quando a gente não tem isso claro na nossa cabeça, é porque o nosso posicionamento não está claro para nós mesmos. E aí isso vai dar alteração lá na frente, quando a gente tentar posicionar isso para o mundo. Então, primeira coisa, identificar qual é o posicionamento que eu quero construir, que eu acredito que eu sou, que eu bato no peito e falo assim, eu sou isso. Beleza, consegui, resolvi isso, aí eu vou me posicionar perante as pessoas próximas de mim. Eu vou me posicionar perante as pessoas próximas de mim, amigos, familiares, dentro da minha casa. Eu vou começar a ter uma postura referente àquele meu posicionamento para que as pessoas mais próximas de mim entendam o que eu faço. E aí sim eu começo a ir para a família, depois para os amigos, e aí eu vou para as redes sociais. E aí eu começo a postar coisas nas minhas redes sociais que me posicionam. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas, eu hoje quase não olho mais feed de notícia do Facebook, eu acho muito improdutivo. Mas antigamente eu ficava, né, lá no feed de notícias do Facebook, olhando e tal. Então tem gente que eu vejo que qual é o posicionamento da pessoa? A pessoa quando é muito inflamada em política, por exemplo. E aí só tem post de política, fora Temer, fora Dilma, fora Dória, fora o mundo inteiro, seja bem-vindo Fidel, essas coisas assim que a gente vê. E aí qual é o posicionamento que essa pessoa me passa? Que é uma pessoa extremamente inflamada politicamente, mas que profissionalmente ela não me diz nada. Uma outra coisa que é perigosa também, e ainda falando sobre política, a gente que quer construir uma identidade pública, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa que coloca lá Bolsonaro 2018, eu já crio antipatia de cara com a criatura. Eu não sei nem porquê, mas assim, para mim, no meu mundo, Bolsonaro não é solução para nada na vida. Então, por exemplo, se o cara é dentista, vamos imaginar isso para o marketing do cara. O cara é dentista. Aí o cara colocou lá Bolsonaro 2018. Eu falei, ih, cara é maluco. Aí eu preciso de um dentista, inconscientemente eu não vou escolher ele. Porque não teve conexão, não tem nada a ver. Pode ser que ele seja um dentista maravilhoso. Pode ser que ele seja o melhor profissional que eu possa encontrar no mercado em custo-benefício, principalmente. Mas se eu não conectar com o cara, eu não compro dele. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está postando nas nossas redes sociais. Por exemplo, esse aqui é um caso clássico. Eu vou ter que parar isso aqui e começar de novo, só que com som, para vocês verem isso aqui. Pronto. Isso aqui é um caso clássico. Isso aqui é o seguinte, isso é uma campanha da Mercedes-Benz para um carro que eles lançaram. E aí, por que eu quero mostrar essa campanha? Porque eu quero desmistificar a diferença entre posicionamento e audiência,
São coisas completamente diferentes. Você pode ter audiência, um vídeo seu pode viralizar e pode ser que isso não signifique nada ou que ainda te atrapalhe. Então, isso aqui é um caso clássico de audiência, mas que não gerou um bom posicionamento. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, leque, 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 leque. Ah, leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Ah, leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. No passinho do volante, quero ver o baile todo. Ah, leque, 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 leque. No passinho do volante, quero ver o baile todo. Aí eu pergunto para você. Quem compra esse carro ouve funk? Obviamente que não. Quem compra esse carro não ouve funk. E aí o que aconteceu na hora que a Mercedes lançou essa campanha teve 1 milhão de views em poucas horas. E estourou de audiência na internet. Só que a Mercedes recebeu uma enxurrada de crítica e reclamação dos clientes. O cliente falando, mas não vou comprar esse carro nunca na minha vida. Porque o que eu quero é exclusividade, é requinte, é sofisticação. E nada disso combina com um comercial do carro dando pirueta, cantando ah, leleque, leque, leque, leque. Então, houve um problema sério de posicionamento. Então, a gente precisa ter muito cuidado como a gente se posiciona em relação à nossa audiência, porque isso pode conflitar lá na frente no funil AIDA quando esse cliente vai comprar da gente. Porque se a gente não se posicionou certo, é possível que aconteça ruído e é possível que a gente não consiga levar esse cliente até o final do funil. Então, assim, o que a gente precisa entender? Se eu quero construir um posicionamento do daqui para frente, se eu quero construir uma história sólida na internet, eu preciso entender aonde eu estou hoje. Qual o posicionamento que eu passo hoje para aquela audiência que eu tenho ali na minha rede, no meu perfil do Facebook ou na minha página, se eu já tenho uma página. Como é que as pessoas me enxergam hoje para eu conseguir entender como é que eu quero que elas me enxerguem amanhã? Então, como é que a gente faz isso? Esse é o primeiro desafio de muitos da Connect. O que eu vou pedir a cada um dos hubs da turma 2? Vou pedir para que vocês entrem no Facebook amanhã e publiquem no perfil de vocês da seguinte forma. Oi, eu estou fazendo uma pesquisa rápida, se você puder me dar uma ajuda, como que você me descreve em uma palavra? Quando você coloca essa pergunta no Facebook, a gente vai estar mexendo com algumas coisas. A gente vai primeiro estar identificando como é que as pessoas estão enxergando a gente. E a segunda coisa é qual é o grau de interação das pessoas com a gente. Olha que curioso, na turma 1, eu tive uma pessoa que teve 227 comentários nesse post. E eu tive outra pessoa que teve 2 comentários. Uau. Olha a diferença de quanto uma engajava e o quanto a outra não engajava. E a ideia é a gente conseguir descobrir qual é o nosso ponto A, aonde a gente está no momento. E pode ser que isso cause um desconforto. Pode ser que isso cause o que será que eu vou ouvir? Mas esse desconforto é extremamente necessário para que a gente consiga avançar no marketing digital, porque o que mais a gente vai ter a partir de agora serão desconfortos. Aí é o seguinte, síndrome da casquinha do McDonald's, isso aqui também é importante. Jô, eu vou te pedir só para você dar uma fechada no microfone. Quando você quiser... Não tem problema. Como que eu faço isso? Eu tô me... Isso. Quando você quiser falar, você abre de novo. É porque como você está se movimentando, tá vindo muito ruído, assim. Tal. Mas quando você quiser falar, pode abrir e interromper à vontade. Outro dia eu estava lembrando de muitos e muitos e muitos anos atrás, quando eu precisava treinar uma concessionária GM que fica no interior do interior do interior da Bahia.
E para eu ir para lá, eu tinha que pegar um avião até Salvador, aí de Salvador eu tinha que pegar não sei o que, até não sei aonde, depois eu tinha que pegar um carro, não sei até aonde, depois eu tinha que pegar um jegue para poder chegar na concessionária. E eu não queria fazer isso, obviamente. Então eu tive a brilhante ideia de falar com o dono da concessionária, por que que em vez de eu ir para aí, por que que a menina não vem para cá? A menina que eu vou treinar. E aí eu treino a menina, apresento o Rio de Janeiro e tudo mais. Aí ele aceitou, achou a ideia maravilhosa e veio a garota. Do interior da Bahia para o Rio de Janeiro. Aí eu, como boa carioca que eu sou, hospitaleira, eu pensei em várias coisas para fazer com a menina, para a menina guardar várias lembranças do Rio e tudo mais. Pensei em restaurantes legais para levar a guria. E acabou que a guria, quando chegou, ela se virou para mim, eu com toda aquela previsão de coisas mirabolantes que eu tinha pensado para fazer com ela, e ela se virou para mim e falou assim, olha, você sabe qual é meu sonho? Eu falei, qual? Qual o seu sonho? Eu pensei assim, nossa, ela vai querer ir no Cristo, ela vai querer andar de bondinho, ela vai querer conhecer os atores da Globo, essas coisas que tem aqui no Rio e que as pessoas gostam. Ela se virou para mim e falou assim, eu quero tomar um sorvete do McDonald's. Eu falei, pô, mas isso é ridículo, né? Porque a gente tem McDonald's em cada esquina e custa tipo R$2. Então, como assim você quer tomar um sorvete do McDonald's? Ai, meu sonho, eu fico vendo às vezes comercial e não tem McDonald's na minha cidade, eu quero muito tomar um sorvete do McDonald's. Levei a garota para tomar um sorvete do McDonald's e a garota ficou feliz da vida. E aí, o que eu quero falar com isso? A coisa é muito mais simples do que a gente está pensando. Às vezes a gente acha que o que a gente vai compartilhar na internet é bobo, é idiota, é trivial, mas é trivial para a gente que é detentora daquele conhecimento. Para as outras pessoas aquilo faz a diferença. Então ofereça para a tua audiência, ofereça nesse teu caminho de posicionamento a casquinha do McDonald's. Porque às vezes a pessoa não está querendo comer lagosta no restaurante de frente para a praia de Ipanema. Às vezes o que a pessoa só quer é a casquinha do McDonald's. Então ofereça um simples bem feito, um simples com carinho, e esse é o melhor caminho que você pode fazer. Você é tão especialista, mas é tão especialista que você vai achar que o seu produto ou serviço não tem valor. Você vai achar que o que você está falando é trivial demais. Você vai achar que você precisava aprofundar mais, que você precisava redescobrir a roda, que você precisava encontrar a fórmula mágica do amor para só então você compartilhar isso com o mundo. E não é. Você precisa compartilhar as coisas simples que você sabe e que provavelmente essas coisas vão ajudar os outros. Então, a regra mágica do marketing digital. Como é que o marketing digital funciona? Como é que eu vejo isso acontecer comigo? Como é que eu vejo isso acontecer através dos feedbacks que eu recebo, dos clientes que vêm até a minha por causa da internet e tudo mais? Primeira coisa, e única. Não compartilhe assunto chato. Não compartilhe assunto chato. Não tente vender coisas chatas. Não tente fazer coisas chatas. É só isso. É a única regra que você tem no marketing digital. Aliás, 2 regras. Não compartilhe o Bolsonaro. Brincadeira. E não seja chato na internet. Porque se você conseguir seguir essa regra, tudo que você fizer vai ser sempre pelo outro. Tudo que você fizer vai ter sempre um objetivo maior, que é resolver o problema de alguém, que é entreter alguém, que é ajudar alguém, ensinar alguém alguma coisa. E isso é valioso demais. Então, esse é o caminho que você tem que fazer sem ser chato. Só isso. Aí, o seguinte. Facebook. Cuidado com o ranqueamento do Facebook. O que significa isso? É mais ou menos assim, ó. Facebook, quando eu entrei no Facebook, a minha primeira conta de Facebook eu criei em 2010. Estamos em 2017, lá se vão 7 anos de Facebook. Antes de 2010, o que eu tinha era Orkut. E aí eu fiquei no Orkut um tempão, e aí depois o Orkut começou a morrer, né? E as pessoas mais descoladas estavam no Facebook, eu migrei para o Facebook em 2010. E naquela época tinha muito pouca gente no Facebook. Então, quando você postava alguma coisa, todo mundo via. Hoje, tá todo mundo no Facebook.
Metade da população tá no Facebook. É muita gente. Então, é mais ou menos assim, ó. Aqui no Rio de Janeiro, tem uma via expressa chamada Ponte Rio-Niterói, que é a que liga a cidade onde eu moro até o centro do Rio de Janeiro, a capital. E a Ponte Rio-Niterói passa por cima da Baía de Guanabara, que é uma poça de água. E aí a Baía de Guanabara, a Ponte Rio-Niterói, ela passa muito, tem muito fluxo de carro passando. Então, uma coisa é você cruzar a Ponte Rio-Niterói tipo às 4 da manhã. Outra coisa é você cruzar a Ponte Rio-Niterói às 7 horas da manhã de uma segunda-feira indo para o Rio de Janeiro, porque é lotado de gente. Então, qual é a diferença? A diferença é o fluxo. O Facebook em 2010 era a Ponte Rio-Niterói às 4 da manhã, não tinha quase ninguém. Então, tudo que você postava aparecia, aí as pessoas conseguiam curtir e tal. Hoje, o Facebook é a Ponte Rio-Niterói às 7 da manhã. Tem muita gente publicando e postando tudo. Então, o Facebook criou um negócio chamado ranqueamento de posts. O Facebook não te mostra o que todo mundo posta. Isso é fato. Por exemplo, no meu perfil do Facebook, eu tenho 5.000 amigos. Eu não vejo as postagens dos meus 5.000 amigos, porque se cada um daquelas 5.000 pessoas resolver fazer um post só por dia, um só, e tem gente que faz muito mais do que isso, vão ser 5.000 posts num dia só e ninguém vivo consegue ver 5.000 posts num dia só. Então, o que o Facebook faz? O Facebook, através das suas preferências e através de um algoritmo chamado EdRank, ele levanta quais são os posts que vão ser entregues a você. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque senão daqui a pouco não tem ninguém vendo os nossos posts. Primeira coisa, evite mais de uma publicação por dia. Se você fez uma publicação, espera pelo menos 3, 4 horas para você fazer outra. Porque se você fizer uma e daqui a meia hora você fizer outra, possivelmente uma vai sobrepor a outra na hora da entrega no feed de notícias das pessoas. Porque as duas raramente vão ser entregues, porque aquele espaço é muito disputado. Então, faça uma e faça bem feita. Outra coisa, publique quase todos os dias. Quando eu falo quase todos os dias, eu estou falando para você é que se você deixa de publicar no domingo, por exemplo, que é um dia mais fraquinho de audiência, que as pessoas estão mais devagar. Mas todos os outros dias, publique, para as pessoas verem os seus conteúdos, para que o EdRank consiga ranquear o teu conteúdo e para que ele consiga entregar para as pessoas certas. Outra coisa, separe 2 dias para responder as publicações e upar o post. É mais ou menos assim, ó. Eu vou te dar aqui um exemplo prático. Vou entrar aqui no Facebook. Ao vivo e a cores. Beleza, entrei aqui no meu Facebook. Aí, eu tenho aqui as minhas postagens. Por exemplo, essa daqui foi uma postagem de hoje mais cedo, que eu publiquei há 12 horas atrás, ó, da minha sessão de clareza com a Joana. Aí, nessa postagem aqui com a Joana, teve um comentário da própria Joana, marcando a Paty Crática, e a Paty Crática comentou também. O que acontece com essa publicação? Como ela foi publicada há 12 horas atrás, possivelmente a quantidade de pessoas que vão ver essa publicação é quase nenhuma agora, porque essa publicação já ficou lá para trás, o Facebook não vai entregar mais. Porém, se amanhã de manhã eu chegar aqui e responder o comentário da Jo e o comentário da Paty, essa publicação ela vai upar. A gente chama upar porque ela vai voltar lá para cima no feed de notícias. Então, é muito estratégico que você responda todos os comentários da tua audiência, mas que você não responda todos de uma vez. Que você responda alguns no momento da publicação, porque isso te ajuda também no ranqueamento, mas depois você responda isso 1, 2 dias depois, para essa publicação voltar para o top lá do feed de notícias. Deixa eu voltar aqui.
Beleza, então separe 2 dias para responder as publicações e para os posts. Evite hashtags no Facebook. As hashtags no Facebook não funcionam. Hashtag é uma ferramenta maravilhosa para o Instagram. Para o Facebook, ela não é boa, porque o Facebook não gosta, então ele entrega menos os seus posts. Se você for usar hashtag no Facebook, usa no máximo 2. Não coloca aquela porrilhão de hashtag, porque isso só vai te atrapalhar. Use a postagem com cores. Eu sei, é feia, mas funciona. É isso aqui, ó. É esse trem aqui. Se eu for postar alguma coisa agora, quando eu venho aqui digitar, o Facebook me dá essas opçõezinhas aqui de colocar em cores. Inclusive, o teu desafio de amanhã, de dizer em uma palavra como é que você me vê, pode ser inclusive numa postagem dessa. Aí eu chego aqui e coloco: oi, me ajuda aí. Estou fazendo uma pesquisa, blá, 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 blá. Então, isso aqui o Facebook entrega porque é um recurso mais ou menos recente, então ele está entregando mais para que as pessoas se habituem a utilizar. Então, se você tem alguma mensagem que você gostaria que seja vista por mais pessoas, mesmo sendo feio, utiliza isso aqui, porque a entrega é mais eficiente. Desafio número 2. Bom, eu acredito que Facebook seja uma das redes sociais mais importantes para todo mundo da Connect. Então, o desafio 1 foi você publicar lá perguntando para as pessoas sobre o seu posicionamento em uma palavra. E o desafio 2 é você já selecionar 10 assuntos para as suas próximas postagens no Facebook. Isso vai estar lá na nossa comuna no Facebook e aí vocês vão responder no próprio exercício. 10 assuntos que vão fazer a diferença para a sua audiência, que você vai gerar valor, que você vai contribuir para o fortalecimento do seu posicionamento e aí depois a gente pensa em como que você vai entregar esses conteúdos no próprio Facebook. Mas esse é o desafio número 2 da aula de hoje. E aí eu quero te falar sobre a diferença de marketing digital para marketing de conteúdo. Marketing digital é você querer vender alguma coisa digitalmente. O que muda é, em vez de você vender no mundo offline, você vende na internet. O marketing digital propriamente dito, somente vender por vender, ele não costuma ser ele não costuma ter um resultado muito prático, porque as pessoas não entram nas redes sociais com o intuito de comprar. Elas entram na rede social com o intuito de ir expor a própria vida ou de fuxicar a vida alheia. Então, se você chegar lá e tenta vender um fogão, por exemplo, possivelmente a tua taxa de conversão vai ser muito pequenininha, porque ninguém entrou ali porque queria comprar um fogão, mas as pessoas entraram ali porque queriam entretenimento. Então, o que você precisa fazer para vender num lugar em que o que é levado em consideração é entretenimento? Gerar entretenimento. Gerar conteúdo. Então, o que funciona realmente é quando você gera conteúdo para as pessoas. Você gera conteúdo, a pessoa prende atenção, se interessa, deseja o que você tem para vender e aí ela compra. Essa é a diferença. Então, a partir de agora, a gente está virando uma chave. Você não é uma pessoa que simplesmente quer vender na internet. Você é uma pessoa que é infoprodutora. Você produz conteúdos novos e de valor para a sua audiência. Algumas maneiras de você gerar valor para a sua audiência. Grupos no Facebook, eu faço muito isso. Por exemplo, eu quero me relacionar com microempreendedores. Então, o que eu faço? Eu vou lá no Facebook, procuro grupos do Facebook sobre empreendedorismo, entro nesses grupos e aí eu começo a ver as postagens e começo a responder as dúvidas das pessoas, começo a ajudar as pessoas. Hoje aconteceu no Instagram. O que aconteceu no Instagram? A menina começou a me seguir e aí ela me mandou um direct para fazer propaganda do serviço dela. Só que o direct, para quem não sabe, direct é a mensagem privada do Instagram. O direct dela era um direct meio doido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó.
Olá, boa tarde, Isabelle. Eu sou tananana, coach de propósito de vida e palestrante. E se você deseja desvendar o seu propósito de vida para realizar todos os seus sonhos, marque agora mesmo uma sessão de transformação 100% gratuita. Me mande seu WhatsApp para você entrar na minha lista VIP. Um grande beijo, fulana de tal. O que acontece com isso aqui? Quando ela manda um direct desse, ela quer que eu mande meu WhatsApp para ela poder me mandar um WhatsApp de volta, sendo que aqui ela já poderia ter colocado o WhatsApp dela. Então, o que eu fiz com ela? Falei, oi, Lívia, tudo bem? Prazer em te conhecer e tal. Você me permite uma dica de marketing digital? Na sua mensagem automática aqui no direct, já deixa o seu número de WhatsApp, porque se a pessoa tiver interesse, ela já entra em contato com você. Não precisa ela te mandar o telefone para quando você vê o direct, você pegar o número para você ligar para a pessoa, papapá. E aí ela foi e respondeu, puxa, que legal, você trabalha com marketing digital, a gente pode conversar melhor? Olha como é que funciona. Quer dizer, eu fui dar uma dica para ela, de boa, para ela melhorar o trabalho dela, que eu não queria vender nada para ela, só queria dar uma dica. E aí ela já se interessou e já estreitou o relacionamento e quem sabe essa pessoa não é um futuro cliente. Então é assim que a gente cria relacionamento na internet. Aí, por exemplo, a Joana. Joana é professora de yoga para gestantes. Deve ter um porrilhão de grupos de grávidas no Facebook. Então, entrar nesses grupos e ver, essas mulheres estão com dúvidas sobre muitas coisas, deve estar com dúvidas sobre dor nas costas, sobre ansiedade, sobre medo do parto, tem 300 milhões de coisas. Imagina a Joana entrando lá e falando, olha, eu sou professora de yoga, trabalho com isso, a minha dica para você nesse caso é fazer isso, isso, isso. Qualquer coisa, se você quiser me adicionar, a gente conversa melhor. E aí, você vai adicionando pessoas na tua rede que são o teu público-alvo. E essas pessoas começam a te mandar inbox, essas pessoas começam a conversar com você e aí a coisa começa a acontecer. Então, o grupo no Facebook é extremamente poderoso para você começar a gerar valor e para você começar a formar posicionamento. Blogs especializados. O assunto, por exemplo, o Miguel, que é daqui da Connect 2. O Miguel, ele trabalha com consertos de laptop. Ele tem uma loja de consertos de laptop no maior centro de informática do Rio de Janeiro. E aí, o que o Miguel precisa fazer? Ele precisa entrar nesses lugares de pessoas que estão com dúvidas em relação ao funcionamento dos próprios aparelhos e precisa ajudar essas pessoas gratuitamente. Precisa dar informação para essas pessoas. E aí falar para essas pessoas, meu nome é Miguel, tá? Eu tô aqui no Rio de Janeiro e tal. Se você quiser falar comigo, esse aqui é meu WhatsApp, me liga que eu tiro a dúvida para você. E vai criando relacionamento, vai gerando valor para as pessoas e aí as vendas vão acontecendo naturalmente. E a Yahoo Respostas é um lugar maravilhoso para a gente criar relacionamento. Porque lá tem pergunta de todos os nichos que a gente pode imaginar. Então, entra lá no Yahoo Respostas, verifica lá o teu nicho, qual é o teu assunto e sai respondendo a galera. E ali você vai colocando o seu contato e tal. E essas pessoas também, aos poucos, vão te adicionando. E grupos no WhatsApp. Hoje tem grupo no WhatsApp para tudo, não é só o grupo da família. A gente tem grupo de várias profissões e tudo mais. Então, estar inserido nesses grupos, participar desses grupos, gerando valor para as pessoas, sendo um formador de opinião também, tudo isso te ajuda no seu posicionamento. Bom, até aí era o conteúdo que eu queria passar para vocês de nivelamento. Agora eu quero te contar um pouco que a gente tem um jogo acontecendo dentro da Connect. E como é que funciona esse jogo? O nome do jogo é Connect and Fly. E esse jogo ele funciona para que você desbloqueie horas de mentoria individual para que eu consiga te ajudar focado no seu negócio. Além disso, ao longo do jogo também existem outras surpresinhas que vão aparecendo. Aí eu queria te apresentar as regras do jogo, que consistem basicamente no seguinte, isso aqui eu vou postar daqui a pouco lá no grupo, mas a gente tem 8 critérios de avaliação para o Connect and Fly. Você está concorrendo a gigalikes,
Gigalikes são a moeda de troca no Connect and Fly, então cada vez que você conseguir fazer alguma coisa prevista no jogo, você ganha uma quantidade de gigalikes e cada gigalike a gente troca por 1 minuto de mentoria individual. Então, se você tiver, por exemplo, 30 gigalikes, você ganha 30 minutos de mentoria individual comigo e a gente consegue, nesses 30 minutos, azeitar o seu negócio, afinal, tirar as suas dúvidas e tudo mais. Então, basicamente, passando aqui por alto no conteúdo da Connect and Fly. Primeira coisa, presença. A gente precisa que você tenha, a partir de 5 presenças, são 8 aulas online, então você precisa estar em 5 aulas, pelo menos, para você desbloquear 5 gigalikes de mentoria individual. Caso você esteja presente em 100% dos encontros, você dobra e você vai ter 10 gigalikes, 10 minutos de mentoria individual. Pontualidade. A aula acontece toda quarta-feira, às 21h30, mas você tem até às 21h35 para chegar. Então, se você for pontual, em 5 presenças pontuais, você desbloqueia 5 gigalikes. Se você for pontual em todas, aí você já desbloqueia 10 gigalikes. Esse aqui já ninguém ganhou. 3. Interação com as fotos das sessões. A gente vai tirar fotos das nossas aulas e essas fotos eu vou publicar nas redes sociais, porque isso faz parte do meu posicionamento. Então, quando você interage com essas fotos, que é curtir e comentar a foto lá na minha página, no Trainer Isabelle Moreira, você desbloqueia 5 gigalikes de mentoria individual a partir de 5 interações. E tem o compartilhamento dessas fotos também. Quando você compartilha, você também ganha 5, a partir de 5 compartilhamentos, você desbloqueia 5 gigalikes de mentoria individual. Aí tem o item 5, que é realizar os workouts e desafios lá na comunidade secreta, que é você fazer todos os desafios e workouts que a gente propor. E o 6, que é deixar uma avaliação no Facebook. Mais para frente, quando você estiver começando a ver os resultados da Connect e tal, entrar lá na minha página, na Trainer Isabelle Moreira, e colocar lá dizendo o que você achou e tudo mais. Isso desbloqueia 10 gigalikes na mentoria individual. No final da Connect, eu vou te pedir para você mandar um depoimento em vídeo de 2 minutos dizendo o que você achou da mentoria, do quanto te ajudou e tudo mais. Nesse caso aqui, você desbloqueia 30 gigalikes. A gente gosta muito de vídeo. Então, você desbloqueia meia hora de mentoria individual. E, como nós somos hubs, como a colaboração e a conexão são os 2 valores principais na Connect, eu acredito realmente que um ajuda o outro. Cada vez que você gerar valor no post de outro hub, cada vez que você comentar o post de outra pessoa, você também ganha 2 gigalikes. Então, esse ranking aqui vai ser exposto para você toda semana. E aí é o seguinte, isso aqui é o teu ganho individual, mas obviamente que no final do jogo, quem tiver em primeiro lugar com a maior quantidade de gigalikes acumulados vai ganhar um prêmio extra e surpresa. Então, vocês também estão concorrendo entre si. É isso. Gi, esqueci de falar alguma coisa? Foi isso, né? Foi rápido porque não teve dúvidas e interações, galera se apresentando e tudo mais, então a gente economizou aí pelo menos de meia hora de aula. Joana, você tá aí ainda com a gente? Tô aqui. Tô eu, o Vicente. Ah, você e o Vicente? A Macha e o Urso, mas tô aqui. Tá, você, o Vicente, a Macha e o... Amei. Ficou alguma dúvida dessa primeira aula de nivelamento? Não, tá tudo bem claro, foi ótima. Dúvida sobre o desafio para postar no Facebook, tudo claro? Tá tudo claro, querida. Então, beleza. Então, beleza. Eu vou colocar essa aula vai ser publicada amanhã, eu vou mandar o link no grupo. Eu vou publicar essas regras do jogo também amanhã na comunidade, para todo mundo ficar ciente e tudo mais. E aí, a partir de amanhã, a gente começa a publicar os desafios e a interagir. Tá bom, muito grata. Boa noite, foi ótimo. Galera, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Boa noite, durmam bem. Boa noite, até amanhã. Tchau.
Tchau, obrigada. Você também.